Olá, meus amores, meus surtos. Esse ano de 2022 a gente está começando com o pé direito e esquerdo, com uma pessoa que é internacional, nosso primeiro podcast do ano, que é o Joca Maluli, né, Joca? É isso aí, Bocrede. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu te disse o quanto eu te admiro. Lá atrás, quando você fez um dos seus podcasts do ano passado, eu acompanhei e eu achei sensacional a criatividade do personagem. Eu não sabia que o personagem era o primeiro personagem de Araçatuba. Sim. Queria te parabenizar por isso e a gente tem que valorizar e eu estou honradíssimo por estar aqui, de verdade. Eu que estou honrado a entrevistar uma pessoa internacional, né, Camera Boy? Nossa, muito chique isso. Primeiro eu quero agradecer a sua presença. Também quero agradecer o espaço, como que chama aqui, Camera Boy? Solaris. Score Music, que é Cowork, que é o que, gente? É uma escola IED e HD. Como é que é, Camera Boy? Aqui também é uma escola EAD, a Unileia. Unileia, né? Beijo. Quem é mesmo? Escola, como que é? Quem que é aqui? Aqui é do Ederson Ribeiro Costa, Cíntia Carreira, meu amor, que é uma delícia. Eu adoro a Cíntia. A Cíntia é uma delícia, né? Um beijo pra você, Cíntia, que faz um trabalho de empoderamento das mulheres, de palestras. Olha, eu sou seu fã. Assim, olha, só mulheres maravilhosas, né? A Cíntia é maravilhosa, é deliciosa, né, Cíntia? A gente é Cleibon e é uma delícia, né? Duas marcas, né? Da Unilever. Vamos lá, ô Joca. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos começar causando esse nosso podcast, o primeiro podcast. Ó, do ano, meu amor, de 2022. Ai, meu Deus. Como é que é ser filho de uma pessoa, de uma família política? Seu pai é político, seu avô é político, seu bisavô é político. Como é que é ser filho dessas pessoas que moram no nosso imaginário, fez muito pela cidade e pela região e pelo Brasil? Como é que é? Olha, é muito especial. Eu sou muito grato a toda a minha ancestralidade. Então, eu sou muito grato ao meu pai, à minha mãe. Minha mãe, que vem de uma outra vertente de família, ela é chefe de cozinha, minha avó era comerciante, meu avô era comerciante, aqueles libaneses que chegaram no Brasil, né, imigrantes vindo de um país devastado, do Oriente Médio. Né? Meu bisavô veio vestido de mulher no navio para poder vir. Menino, eu tô passada. Quase que ele veio de Bocrede. Quase que ele veio de Bocrede, né? E, por outro lado, a família do meu pai, a família Maluli, que tem essa trajetória, né, de dedicação aí à política. É muito especial porque todos os dias, desde que eu nasci, eu tenho 34 anos... menino, né? Um bebê Johnson. Desde pequeno, aqui, principalmente na nossa região, aqui no estado, até mesmo em São Paulo, muitas pessoas contam histórias, né, de momentos que meu avô, meu pai ou alguém da minha família fez alguma coisa ali por elas, ou de conquistas ali para as cidades que foram importantes. Então é maravilhoso, é muito especial você receber carinho das pessoas por algo que a sua família fez. Então, você nasceu em Araçatuba? Onde você nasceu? Me conta um pouquinho da sua infância, claro. Como é que foi, onde você nasceu? Eu nasci em São Paulo. Que chique, internacional mesmo. Ó. Eu nasci em São Paulo porque a mãe dela morava em São Paulo. Sim. Minha avó Antonieta, já é falecida. Lindo esse nome, né, Antonieta? É né? lindo, né? Na verdade, eu não sei a origem do nome, né? Mas a minha avó Antonieta, ela era de origem síria. Olha uma mulher guerreira, forte, trabalhou a vida inteira, trabalhou muito árduo, começou assim a vida do zero ao lado do meu avô e conquistou ali tudo que ela tinha com muito trabalho. Ela era um avião, cozinhava como ninguém. E ela que ensinou para minha mãe esse amor à cozinha. Então eu nasci em São Paulo porque quando a minha mãe tinha filha, ela gostava que a minha avó ajudasse naqueles primeiros meses. Sim. E tal. Então ela ficava perto da mãe dela em São Paulo. Mas eu fui criado no interior. Por um ano eu morei em São José do Rio Preto, que meu pai morava lá na época. E logo a gente se mudou para Mirandópolis, aqui na região de Araçatuba, sim. Que é uma cidade que eu tenho muito carinho. E lá que eu passei minha infância. Isso foi muito especial, porque infância em cidade pequena é a melhor infância que você pode ter. Tem outro sabor, né? Outro sabor. Tem sabor de sorvete que a gente vendia na praça. Adoro. Não, porque meu pai já ensinava a gente a ganhar dinheiro desde cedo, né? Tem que trabalhar. Seu pai é sabido. Sem trabalhar não vai dar certo. Era para mostrar o valor das coisas, né? Porque é muito importante a gente saber valorizar. Então a gente vendia sorvete na praça, nós estudávamos numa escola com amigos que moravam ali na nossa região, então a gente vivia junto, em tarde na piscina, trabalho de escola junto, que minha mãe fazia aquele monte de comida gostosa pra gente. Então, ter sido criado em Mirandópolis enquanto criança foi muito bacana, por ser uma cidade pequena, onde você pode vivenciar amarelinha na rua, você pode, enfim, sair para brincar na rua, coisas que é difícil fazer numa cidade maior, né? E aí depois eu vim para Araçatuba fazer meu colegial,
Morei com meu avô, o Dr. Jorge, com a minha avó, Dona Terezinha. Saudoso. Eu tenho muito carinho. Você sabe que meu nome é Jorge Maluli Neto, né? Sim. Que é o nome dele e Joca é um apelido. E aí, depois dessa temporada em Araçatuba para fazer o colegial, eu fui fazer minha graduação em São Paulo, fiz comunicação, trabalhei em algumas agências lá e me formando voltei para Araçatuba. Fiquei aqui mais algum tempo, 2 anos, trabalhando com rádio e televisão. Sim. E aí eu tinha vontade, sempre sonhei em ter uma experiência internacional, estudar fora e poder aprender uma outra língua, poder ter essa vivência que eu acho que é muito enriquecedora. E aí eu fui fazer meu mestrado fora, foi onde eu fiquei em Londres há algum tempo, fiquei 3 anos lá. Trabalhei bastante também, foi muito especial. Trabalhei desde cortador de morango em loja de doce, a garçom em... Igual a Gretchen, né? Que esse tempo atrás estava limpando uma lanchonete, né? Tem um vídeo aí da Gretchen limpando, né? O pessoal até achou estranho por ser uma artista, né? E é muito especial você poder ter as experiências todas, né? De vida, porque você se coloca numa posição de alguém que tem uma visão mais aberta, né? Porque o mundo é muito grande, né? Deixa eu te perguntar, você sofreu preconceito por ser de uma família de políticos, quando na sua infância, na sua adolescência? Teve esse tipo de problema? Porque às vezes a pessoa acha que você é privilegiado, porque tem um avô que é político, um pai, né? E isso gerou algum preconceito na sua adolescência e sua infância? Olha, eu acho que a gente tem que ser muito justo com todas as avaliações que a gente faz. Preconceito, eu acho... Eu não gosto de olhar dessa forma. Você fala assim, um bullying, porque às vezes fala assim, é filhinho de papai, né? Com certeza, Tem aquele estojo do Paraguai com que aqui tem tantas coisas, tem aquela caneta não sei quantas mil cores, né? Olha, a minha mãe, eu até atribuo muito isso a ela, porque ela sempre foi muito rígida na nossa educação, muito rígida. Meu pai também, mas meu pai, como homem, né, ele trabalhava mais e tal. Sim. A minha mãe, por entender que tinha esse peso da família aqui na nossa região, por ela não ser daqui, né, na época, ela trouxe essa vivência mais rígida da mãe, por ser... Os árabes são muito rígidos com a criação dos filhos. Então ela sempre pegou muito no nosso pé, para a gente entender que o nosso espaço tinha que ser conquistado por nós. Ela era a primeira a cobrar de professores e das pessoas que tratassem a gente da mesma forma, que não dessem nenhum tipo de privilégio. Sim. Porque senão você não forma um ser humano, né? Porque você precisa formar ser humano antes de formar um profissional. Claro. Né? Agora, eu sofri, claro que eu sofri, porque as pessoas têm essa tendência, né, de fazer uma subjulgamento de você, a reduzir você a só alguma coisa. Eu vou crer, ela é famosa, uma artista, mas ninguém sabe exatamente. Isso é comigo, com você, com todo mundo. Todo mundo acaba sendo, de uma certa forma, pré-julgado. Mas eu sempre levei isso numa boa, porque eu penso que é natural, não penso que as pessoas fazem isso no intuito de te diminuir, e você tem que ir aprendendo. Eu acho que ao longo da vida a gente vai se esforçando para se autoconhecer e entender que ali, quando você é moleque, você sabe que o maior preconceito que eu sofria, eu acho que não era nem desse. Eu era mais gordinho quando eu era criança. Eu era super gordinho. E eu era horroroso. Não que eu seja bonito, mas eu era uma criança feia. Não acredito, gorda, gente. com cabelo ruim, usava óculos. Sabe assim, eu era... Não que isso seja um problema, mas eu me achava assim... O exemplo... Sabe aquela criança que era o bullying? Você não se encaixava no negócio, né? Não me encaixava. Aí você queria ver a hora da morte, pra mim, a hora da educação física, que tinha que jogar futebol. E tinha aquele time do camisa e sem camisa. Aí eu ficava sem camisa, o gordinho falava, meu Deus do céu, me tira daqui. Eu era a bola do futebol na minha turma lá, né, na escola lá. Mas aí eu fazia amizade com todo mundo pra desaperceber, pra tirar o foco da barriga, né? Então é isso, coisa de criança, né? Deixa eu perguntar uma coisa. O que faz você que te faz despertar admiração na outra pessoa? Porque normalmente assim, eu admiro as pessoas que têm uma visão da vida no coletivo. Sim. Né? Muita gente, a gente conhece bastante pessoas que é digna de admiração. A gente se apaixona quando a gente admira a pessoa. A gente ama a pessoa quando a gente admira ela. Sim. O que te desperta a admiração do outro, né? Olha, eu sou uma pessoa, eu não sei se é porque eu sou capricorniano, e o capricorniano é muito comprometido com 2 valores, que é a família e o trabalho. E aí você falou de admiração, para mim, eu tenho várias pessoas que eu admiro, mas até pelo fato dele não estar mais aqui, um homem que eu admirei muito, e admiro muito, e é meu grande exemplo, é meu avô. Que é uma delícia. Olha, eu vou falar, viu, gente? Enfim. E por que eu admirava tanto ele e me espelho nele? Porque ele foi um homem que nunca desistiu.
Ele sempre trabalhou muito, Sim. muito, incansavelmente. E a família para ele era o bem mais precioso dele. Eu ainda não sou casado, eu não tenho filhos, mas o meu sonho é continuar. Mas eu sei que ele batalhou e trabalhou até doente, Até o fim. né? Até Ele o não, fim. ele não soltou ali o negócio, não deixou se abater Não. e foi até o final, Deve né? muito a ele, né? Muito a ele. Araçatuba deve muita coisa a ele. Ah, né? eu E sou é uma suspeito. cidade que, na época dele, eu vou falar aqui, na época dele, a cultura era uma outra coisa. Ele era muito Né? apaixonado Sim. pela cultura, né? Eu me lembro dos encontros de Folia de Reis, o Carnaval na Avenida, que eu nem sabia, fiquei sabendo hoje que a Ivo Creide era a rainha do Carnaval. Sim, fui rainha do carnaval há muitos anos, né? E ele adorava sambar, né? E eu ia até o chão, né? Naquela época eu conseguia ir até o chão, agora eu não consigo mais nada, né? Enfim. É jovem. A cultura é fundamental, né? A cultura, desde que o mundo é mundo, ela é fundamental desde a época de Roma, enfim. O teatro, essa Ele coisa tinha uma do- visão, né, muito boa em relação à cultura. Ele sabia agregar muitas coisas, né? E é uma coisa que eu admiro na pessoa. Não só na questão, né? Mas é uma coisa bonita. É, e a cultura, a arte, a gente viu isso durante a pandemia, que as pessoas ficaram em casa. Por exemplo, eu te conheci, eu acho que já foi quase, ainda estava em tempos de pandemia mais acentuada, e você me trouxe, meu Creide, uma alegria. Eu estava em casa te acompanhando, me divertindo Olha com que você. bom saber na Câmara Boa. Muito, muito. É do fundo do meu coração. E é porque você é um produto da cultura. Sim. Né? E isso é maravilhoso. Já pensou que chato que seria se a gente tivesse só que fazer as nossas obrigações no cotidiano? Não dá, né? né? Sem um filme para assistir, um teatro para você poder frequentar, um concerto, um show. Enfim, eu acho que tem que ser valorizado e aproveito para te parabenizar pela sua meu amor, pela eu sua fico personagem. grata. Eu fico mais grato ainda que eu vejo assim, que você apresenta programas de TV, você é uma pessoa multimídia, né, Câmara Boy? É internacional, já estudou fora, já estudou dentro, né? E como é que tá à frente? Eu sei que você também faz parte da Rede Massa, é isso? Sim, nós temos uma emissora de rádio em Mirandópolis. Em Mirandópolis. Tem a Cidacaran, que você faz parte também, né? Sim. Isso, se eu não estiver enganado, porque eu leio, mas às vezes eu fico confusa, né? E como é que é? Você acha que... como é que se despertou em você esse lado Comunicador? Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu era super tímido quando eu era criança. você também era uma porta. Uma porta? Uma porta. Eu era o portão, então. Eu já ficava lá na frente para ninguém nem entrar. Né? Eu era super tímido. Mas, como você disse, vindo de uma família de pessoas públicas, não tem como o filho acabar sendo exposto, né, de alguma Sim. forma. E meu pai faz aniversário dia 7 de setembro, dia, né, da independência do Brasil. Olha e ele isso. gostava de comemorar o aniversário em praça e tal. Sim, E sim. teve um aniversário dele que o pessoal lá da assessoria dele falou: olha, os filhos vão fazer uma homenagem pro pai na hora do Meu aniversário. Deus. Eu era uma criança. Aí eu peguei o microfone, era um ginásio, tinha eco. A hora que eu ouvi minha voz, eu comecei a chorar em público, assim. Eu falei, nunca mais vou passar por isso. Aí eu comecei a me dedicar um pouco de tempo, né? Você precisa primeiro você tem que se conhecer. Aí eu fui me dedicar tempo, eu resolvi fazer faculdade de comunicação, Sim. aí eu fiz um trabalho de fono, e aí eu não podia nem ouvir minha voz, não podia ouvir minha voz. Hoje eu tolero minha voz, mas eu não podia nem ouvir minha Não voz. acredito, gente. E aí você vai se aceitando, porque o caminho da vida é esse, é você se aceitar. E eu acho que aí você vai se aproximando, enfrentando o problema de perto, e o que era um problema virou uma solução. Hoje eu trabalho com comunicação. Interessante, né? Né, uma coisa... Acho que a maioria das pessoas que são tímidas, né? Se descobre depois comunicador, né? Exato. A minha tia Mônica, que era apresentadora, Sim, ela uma era delícia. super tímida. Mas ela continua tímida na vida real. Não acredito. Ela é mais retraída. É reservada, né? Tanto que algumas pessoas às vezes pensam que ela é inacessível, mas não é. Ela é um amor de pessoa, mas é tímida. Olha, que engraçado, Eu já né, tô mais expansivo. Agora, né, a gente vai, à medida que você vai se soltando, acho que eu tô solto demais até. Né? Mas isso é ótimo, Mas é tão né? gostoso, pessoas, né? O que dá o charme no mundo. Ele fez até um desfile lá do Natal. Sim, eu De vi. Lúcio Malfoy, você viu? Eu vi. Muito legal, eu gostei, eu vi também. Fui lá assistir. Você foi foi? assistir, eu tava de plantão. Gente, será que as pessoas sabem que eu tô vendo quem é o Camera Boy? Ai, não sei se acreditava, né? Gente, eu conheci o Camera Boy. Eu achei que ele ia me receber de máscara, mas eu adorei que ele me recebeu sem máscara, porque mas assim, é tão encantador quanto de máscara. Né? Olha, não, boy. É, um cara maravilhoso. A gente bateu um papo aqui antes, eu gostei de conhecer. Deixa eu te perguntar uma coisa, você é uma pessoa de religião? Eu sou. Qual que é a sua religião? Eu sou católico. Católico? Sou católico. Eu sou batizado na igreja católica. Inclusive estou aqui com a minha correntinha de São Jorge. Eu também sou fã disso. Ó, salve Jorge.
Sou devota, né? Devota que fala, né? Você é devoto de São Jorge e fã do Jorge. Fala. Né? Eu sou. Mas eu sou por uma questão pessoal, assim. Eu acho que religião é uma coisa muito pessoal, cada um tem. Sim. E penso que tem pessoas que não têm religião, mas que são super espiritualizadas. Então eu respeito todas as religiões. Porque eu vejo que muitas vezes a pessoa que não está inserida enfim, numa religião, numa crença, né? Elas às vezes são as que estão mais próximas de Deus. Eu acho que não tem essa... É uma opção de cada um. Tem gente que faz bem ir na igreja aos domingos, tem gente que prefere ir no centro espírita, tem evangélicos, tem budistas, enfim, tem uma infinidade de religiões, e tem pessoas que não têm religião, mas que fazem ali o seu momento diário de reflexão. Então, acho que é uma questão muito pessoal de cada um. É isso mesmo, eu acho isso. Eles são ateus, né? Eles que são ateus, exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa, já que a gente está falando de religião, dos 7 pecados capitais, qual que te representa? Ou você, eu represento todos, porque eu sou gulosa, eu sou, né, enfim, irada, né? Eu não sei qual que me representa, qual que eu... Qual que você, né, se identifica? Que eu me identifico. Eu sou luxúria, meu amor, olha aqui, só nas joias, deixa lá. Eu não sei te responder, você me pegou de calça apertada aqui. Não sei, talvez... Eu, na minha trajetória de autoconhecimento, eu tenho que me conter para não explodir de vez em quando, assim. Às vezes a tensão do dia... Eu acredito que você é uma pessoa muito cobrada, não é não? Muito, muito. Mas sabe quem mais me cobra? Sou você, eu mesmo, né? Eu sou super perfeccionista. Capricorniano? Exato. Eu não aceito falhas minhas. Eu sou uma pessoa que eu me comprometo, assim, com muitas coisas ao mesmo tempo, e eu não aceito não entregá-las, sabe? Eu percebi isso, porque a gente tinha tentado essa entrevista, né? E aí a gente teve alguns percursos que não deu certo uma data, uma outra, mas você falou, mas eu vou dar a entrevista. Não, com certeza. Né? E eu vou dar, e foi a gente agora estamos aqui, né, no Pobrecast, primeiro Pobrecast do ano, com o Joca, e tá uma delícia, né? Falar com você, saber um pouco da sua história. Do que você tem medo? Eu tenho medo de perder minha mãe e meu pai. Acho que todo mundo tem esse medo, né, Joca? Mas assim, eu trabalho muito isso em mim para não focar nisso, sabe? Focar nos momentos que eu tenho com eles, com a minha família. Mas eu não gosto nem de imaginar, assim, sabe? Acho que é o meu maior medo é esse. O que você não se vê fazendo e por quê, Joca? É uma profissão? Pode ser uma profissão. Uma atitude. Uma atitude, né? Eu não me vejo mentindo. Eu não... talvez essa Eu gostei de você desde o princípio, que até nas redes sociais e depois conhecendo você pessoalmente, que você é uma pessoa das poucas que eu conheço que fala olhando no olho. Eu prezo Seu avô fazia muito isso. Seu avô era de olhar no olho e falar. Né? E eu gosto de no ser humano, porque demonstra o quanto a pessoa é íntegra por dentro, né? Isso. E a pessoa tem que falar. Eu acho que é uma conexão, né? Sim, uma conexão. É uma troca, você olha... Eu penso que se você não olha no olho da pessoa, você não esteve com a pessoa. Exatamente. Assim. Eu prezo muito por isso. E eu observo muito com quem eu converso, se a pessoa olha pro meu olho. Então eu acho que é a mentira, assim, isso é da minha mãe também, minha mãe nunca aceitou mentira. Ela não aceita mentira. E ela fala que eu fiquei pior que ela, porque eu não aceito mesmo mentira. Então, acho que eu não me vejo mentindo. As pessoas têm curiosidade, a sua vida privada é muito, muito discreta, né? As pessoas não sabem muita coisa de você, a não ser que você deixe as pessoas saberem, né? Sim. Dos seus trabalhos, etc e tal. Você tem medo de ser cancelado ou tem medo como se diz, da crítica das pessoas? Não, ou você é uma pessoa tranquila, consegue absorver bem. Eu penso que crítica, ela incomoda a qualquer pessoa, né? Agora eu penso primeiro você tem que avaliar quem está criticando, né? Se tem fundamento a crítica. Aliás, eu sou uma pessoa que gosto de crítica. Eu sempre pautei os meus processos de evolução pessoal nas críticas, mas claro, das pessoas que eu sabia que tinham embasamento para me criticar. Que tem relevância, que é próximo, que faz... E que está fazendo com amor, que está te falando algo, porque são poucas as pessoas que te criticam de verdade para te ajudar. E também acho, né? Como era e essas pessoas você tem que valorizar, quando é uma crítica no sentido de te ajudar. Agora, aquela crítica de uma pessoa que tem inveja e tal, eu acho que a gente tem que relevar, né? Mas a questão da minha vida íntima, eu penso que o nome já diz, né? O que é íntimo seu, né?
E eu acho que você tem que preservar algumas coisas para manter aquela coisa mais imaculada. Então, assim, os momentos com a minha família eu compartilho, mas tem alguns momentos que eu quero estar com eles, tem alguns momentos que eu quero estar privado com os meus amigos, para você relaxar um pouco, né? Hoje as redes sociais, elas te cobram muito essa postura, não no sentido de conduta, mas de compartilhar tudo, e tem momentos que eu não quero, eu quero estar ali, me entregar, porque querendo, na hora que você vai compartilhar, você perde um pouco de tempo e tal. E uma vez uma pessoa me disse, você já reparou que os melhores momentos a gente nem tira foto, porque a gente nem esquece de tirar foto, não é? Falando nisso, você acha que as redes sociais ajudam ou atrapalham na formação da imagem da pessoa? Eu acho que elas ajudam muito, desde que usadas da forma correta. Eu, por exemplo, eu tenho as minhas redes, né, o Instagram, sim. Facebook, Twitter e tal, inclusive quem quiser seguir lá é Joca Maluli. Eu acho que ajuda e depende muito da sua colocação, né, do que você está colocando lá, qual parte de você está mostrando, né? Então eu penso que ela ajuda, mas eu penso que quanto mais visibilidade você ganha, mais ela precisa de atenção, né? Porque hoje as pessoas estão muito intolerantes. Infelizmente hoje o cancelamento é uma realidade e é muito mais fácil você cancelar do que você entender, né, a pessoa. Tem muito disso, né, Câmara Boy? Tem que tomar um cuidado com o que põe na rede social. Exato. Acaba virando contra você, né? Exatamente. É um perigo. Você já passou por alguma saia justa? Porque, como você é uma pessoa viajada, que já, né? O lugar mais longe que eu fui foi o Taveira, né? Uma vez aí, eu contei, já inaugurar um orelhão, né? Deixa no making off isso, né? Mas, e aí? Você já passou por uma saia justa? Porque a gente normalmente tem esses perrengues, né? Não, eu não me lembro, assim. Então, eu poderia pensar para uma próxima entrevista para te falar com mais precisão. Mas nas redes sociais, não. Na verdade, teve uma vez que eu estava viajando com um amigo meu e eu falei para minha mãe que eu não ia para a festa. Ela falou, filho, eu não saio, eu tive um sonho, eu fiquei em casa e tal. Coisas de mãe. Aí eu falei assim... como que eu falei pra ela? Falei, não, mãe, eu só vou encontrar uns amigos. E realmente, a gente só ia encontrar uns amigos. Mas no fim, os amigos quiseram ir pra uma festa. Olha. E um amigo meu postou a festa. E ela viu no Instagram do meu amigo. Olha. Aí ela me ligou, tipo, você tá na sabida? festa? Eu falei, não, então, eu acabei vindo pra cá e tal. E assim, eu já não gosto de mentir. Mentir pra mãe e pai, então, Não, pior não dá ainda, né? certo. Não dá certo, né? Mas assim, eu não me lembro de uma saia justa. Mas eu posso pensar, se até o fim da entrevista eu lembrar, eu te conto. Tudo bem. Você passou por um acidente de carro? ônibus, não foi? Ou de carro? De carro. Então, tá vendo? É mais uma situação. O que aconteceu? Eu, com esse meu jeito de não querer deixar nada para trás, de cumprir com todos os meus compromissos, eu estava no Rio e eu tinha que chegar eu estava no Rio num dia, e no dia seguinte eu tinha compromisso em Mirandópolis cedo. Sim. Então eu peguei um voo do Rio para São Paulo e de São Paulo para Araçatuba eu ia vir de ônibus, aquele ônibus da noite, da Reunidas. Só que o avião atrasou do Rio e chegou em São Paulo fora do horário para eu pegar o ônibus. Aí eu pensei assim, não, eu preciso estar lá, não dá para ir amanhã. Aí eu contratei um rapaz que eu conheço para ele me trazer à noite. E meu pai falou assim, filho, na verdade ele tinha falado assim, antes de eu contratar, dorme em São Paulo, amanhã você vem para Araçatuba para você não pegar a estrada à noite. Não escutei o que ele falou porque eu queria chegar para o meu compromisso. Olha. Aí eu peguei contratei o rapaz e me trouxe. Só que ninguém tem noção, o pessoal de São Paulo, quanto é distante de São Paulo, Araçatuba. Sim. E é uma linha reta, né? E conforme você vai chegando próximo, você vai soltando aquele cansaço. E quando chegou bem próximo aqui, ele dormiu e entrou atrás de uma carreta dessas cegonhas de carro. Ai, Jeová! Mas graças a Deus não aconteceu nada comigo. Eu estava dormindo atrás, me machuquei um pouquinho no joelho, mas fica a lição, né? Mas também, assim, fui pro meu compromisso. Só à noite que eu fui pro hospital fazer uma toma da cabeça para saber se tinha alguma Olha o coisa. perigo, gente! Mas só para não deixar de ir no compromisso. Mas olha, não pode, a gente põe em risco a nossa vida, que é o nosso bem precioso, né? E poderia, né? Porque assim, às vezes a gente sofre acidente, a gente acha que não sofreu nada e tá interno, né? Com certeza, eu perdi um primo, assim, já, inclusive. Que ele saiu andando do acidente, chegou no hospital, ele não aguentou, porque ele tava com hemorragia interna. Olha. É um perigo, não pode. Erros da vida, né? Qual que é o seu ídolo? Ou você tem algum ídolo, ou não, enfim. Como eu disse aqui, eu diria que meu ídolo é meu avô, como homem mesmo. Sim, assim. sim. Ele foi um homem
de muitos valores. E salvo todas as opiniões das pessoas, antes dele ser o Maluli Neto, que ele foi, né, o político, eu estou falando do meu avô. Da pessoa. Da né? pessoa dele, da bravura dele, da coragem dele. Da humildade que ele tinha com as pessoas. Poucas pessoas teve o privilégio de conhecer ele, né, e saber quem ele é, porque às vezes a gente vê a pessoa, né, e a gente não tem essa ideia, né, e a gente não E muitas tem. pessoas conviveram mais com ele até do que nós da família. Eu imagino que porque sim. ele abriu mão de um projeto pessoal dele para um projeto político, no sentido de ser um projeto das pessoas e não dele, né? O político ele abre muito mão. E na música, na arte, assim, o que você gosta de fazer? Ai, nossa, eu sou apaixonado por música, assim, eu amo música clássica, eu amo música popular brasileira, eu amo vários cantores que eu acho que eu admiro muito. Nossa, é difícil falar de um assim, né? Mas você quer saber um cantor? Eu quero, vai, fala um que você mais gosta, assim. Nossa, eu amo Frank Sinatra. Adoro alguns cantores brasileiros como Caetano Veloso, Marisa Monte. Marisa Monte é uma delícia, Tem né? um cantor agora, o Silva, que eu acho maravilhosa a música dele. Enfim, muitos. Eu acho que a música popular brasileira ela tem muitos nomes, né? E a bossa nova tem muitos nomes. Tom Jobim, eu acho que é um sensacional. Enfim, Tom Jobim eu diria que é uma das nossas joias do Brasil. Sim, né? sim. Você, quando está sozinho, prefere fazer o quê? Você dorme? O que você faz? Olha, eu gosto muito... Porque como você tem muito compromisso, Sim. eu imagino que você deve uma hora você tem que ter sono, né? Eu não ando tendo muito tempo, até a hora de dormir tá na minha agenda, brincadeira. Mas eu gosto muito de me dedicar um pouco a mim mesmo. Assim. Sim, a você. Então, assim, tem hora que eu gosto de parar tudo, ligar uma meia luz, tomar um banho. Sabe aquele banho meditação, que você sente que a água tá limpando você? Aí eu mentalizo, né, uma nuvem branca mesmo em mim. Aí eu gosto de sentar, fazer uma meditação, ouvir uma música calma, colocar um cheirinho. Eu gosto muito de cheiro, de luz. Incenso, essas coisas. Gostoso, né? Eu gosto muito. Eu lá em casa é banho de mangueira, viu? Né? Mas banho de mangueira é maravilhoso. Banho de cachoeira. Cachoeira, que delícia, é muito né? bom. E a nossa tem cachoeira. Tem cachoeira, Tem, né? muitos. Então, assim, o que eu gosto de fazer é me dedicar um pouco de tempo a mim, porque eu acho que a nossa vida é tão corrida que a gente esquece, né, de ver que de repente você está precisando deitar um pouco, fechar os olhos. Se olhar, né? Exato. Às vezes a gente olha tanto pro outro e acaba esquecendo de se olhar. Né? Se olhar e se admirar, né? Você é uma pessoa que é muito envolvida com causas sociais, né? Eu vejo sim. você muito assim. Sim. Essas obras sociais. Eu não sei, assim, sempre, desde pequeno, acho que a gente aprende muito com pai e mãe, né? E minha mãe sempre foi muito ligada. Minha mãe conta que desde a época dela de criança, ela já fazia um curso de alfabetização das funcionárias domésticas do prédio que ela morava. Ela fazia, porque minha primeira formação dela é pedagoga, antes de fazer gastronomia. Então, não sei, eu acho que é um pouco de cada um. Eu tenho alguns trabalhos voluntários, né? E a gente sabe, não é de agora, é de muito tempo. Sim, no Clube da Árvore, porque eu penso que é importante a gente trazer esse conhecimento, né? Com a importância e o respeito ao meio ambiente. Animais, eu sempre tive cachorro, minha mãe brinca que eu parecia um zoológico em casa. Eu tinha pintinho. Uma vez eu era pequenininho, ela falou que eu matei o pintinho, que eu apertei ele na mão e sentei nele. Ai, tadinho. Mas eu era criança, imagina o peso da consciência que eu fico disso. Eu tinha coelho, eu tive... Gato eu nunca tive, cachorro eu tive vários. E assim, então já tenho algum trabalho com algumas ONGs relacionadas à causa animal, ONGs relacionadas a assuntos da mulher, que eu sou muito sensível às mulheres. Não sei se é porque minha melhor amiga é minha mãe, e para mim ter trabalhado com ela no buffet foi muito por isso, porque eu percebia que ela, sendo casada com uma pessoa de uma família de destaque em Araçatuba, para ela era difícil achar o seu próprio espaço. Aquela inserção, aquele empoderamento que a gente diz da mulher se sentir... eu tenho o meu papel também, Sim. né? Então eu como publicitário, eu me formei em publicidade em São Paulo, e eu ajudava ela nesse sentido no buffet. E de repente a gente começou a trabalhar junto, a gente foi 7 anos parceiros de negócio, ainda somos, mas agora, como eu estou dedicando o meu tempo a outras coisas, ela está seguindo e ela é maravilhosa no que ela faz. Então... E é babado e confusão. É buffet que fala, né? Então, que é uma coisa muito chique, né? Eu acho que a gente sabe que vocês servem gente internacional e nacional. Né? Internacional. Isso é muito verdade. legal, porque eu acho bacana
Eu acho muito bacana quando o brasileiro dá certo. Sim, mas o brasileiro, na minha opinião, é um dos povos mais inteligentes. Por quê? Só para você ter uma noção, essa miscigenação que a gente tem de raças, ela aprimorou ao povo brasileiro. Sim. É um povo resistente, é um povo trabalhador, é um povo persistente. Por exemplo, eu penso assim, se a gente tivesse no Brasil um ecossistema parecido com o dos Estados Unidos, nossa, você já estaria ganhando muito dinheiro com o Pobre Cash, porque existe ajuda no sentido de fomentar espaço para as pessoas empreenderem, crescerem, e foi isso que eu fiz com a minha mãe, mostrei para ela que ela era muito capaz, juntos a gente fez um trabalho maravilhoso, mas ela tinha ali um know-how que ela só precisava enxergar como comercializar aquilo. Então foi muito especial ver isso. E à medida que eu fiz isso para ela, hoje eu vejo que tem muitas mulheres que precisam dessa atenção, no sentido de mostrar para elas que é muito mais fácil do que elas imaginam, que elas têm na mão delas uma ferramenta, um poder muito forte, porque mulher é muito mais inteligente do que o homem. A gente está chegando no final do nosso Pobrecast. Eu vou deixar uma pergunta-chave para o final, para a gente linkar para um outro programa, né, Câmera claro. Boy? Um outro Pobrecast, mas aí falando da vida, ó, a chapa não deixa, né? Da vida política. Sim. Mas eu vou fazer essa pergunta no final, que por certeza os nossos súditos devem estar curiosos para saber, né? Para a gente finalizar a figura, né? O homem. Quem que é o Joca Maluli? Eu sou uma pessoa apaixonada pela minha vida, assim. Eu acho que a nossa vida é o que a gente tem de mais precioso. E quando eu falo em vida, eu falo em tudo. São as pessoas que estão ao nosso lado, são o trabalho que a gente desenvolve, as conquistas que a gente tem, não no sentido financeiro, mas daquelas relações que você tem de pessoas, de momentos vividos. Eu sou uma pessoa que valorizo muito momentos. Sim, sim. Eu tento sempre estar no agora, aqui agora, com você, com o Câmera Boy, nesse momento, porque a vida é muito curta, né? E a gente não sabe o dia de amanhã. É uma faísca, então acabou, a gente tem que se entregar por inteiro. Eu sou uma pessoa por inteiro, eu sou uma pessoa muito... Eu me jogo em tudo que eu faço, sabe? Eu não me jogo segurando, eu me jogo por inteiro. Então, para mim, eu diria que eu sou uma pessoa intensa e principalmente uma pessoa apaixonada pela vida. Tá? Tá, meu amor. Que legado que você quer deixar, Joca? Pro universo? Pro universo. Bom, eu já me perguntei muito isso. E por um momento eu achei que a gente pudesse deixar um legado, mas eu entendo hoje que qualquer legado que você deixe, em algum momento ele vai desaparecer. Mas eu acredito na conta da vida. Eu acredito que a gente tem um balanço que você tem que ter e que o universo é muito, muito justo. 1 mais 1 é 2, vai e volta. Então o legado que eu quero ter é de uma pessoa que no balanço da vida foi positivo, assim, sabe? No geral, de todas as minhas ações, eu penso em ser positivo, não só com o mundo, mas com a gente. Porque eu penso que nós somos os nossos maiores sabotadores e eu penso que a nossa obrigação de vida é a gente estar comprometido com a gente. Porque à medida que você se compromete com você se compromete com o seu propósito. E a hora que você entende o seu propósito, você passa a devolver para o mundo através dele, entendeu? Você através da arte, do entretenimento, outras pessoas como minha mãe através do prato de comida que ela faz, com todo amor. Que alimenta a alma, né? Exatamente. Às vezes você não precisa nem de uma terapia, você precisa de um prato, uma comida tão, sabe? Eu acho que a comida ela traz aquele sentido de oração, da família, né? Com de certeza, agregar, né? Com certeza, é o alimento, É um né? Saiu da alimento. terra. Exatamente. É tão legal isso, né, Câmera Boy? Demais. E como você gostaria de ser lembrado? Eu vou perguntar no final. Calma, gente, calma. Como eu gostaria de ser lembrado? Uma pessoa fiel aos compromissos, assim, fiel aos amigos, fiel à família, uma pessoa de palavra. Eu acho que a palavra é o que a gente tem de mais valioso, né? Então, acho que você ser lembrado com alguém que cumpre com palavra, que o que você fala as pessoas podem contar, eu acho que seria como eu gostaria de ser lembrado. Como era... Tem um sonho assim que você queira realizar ainda? Você sabe que uma vez, há um tempo atrás, me perguntaram e eu não respondi a verdade. Porque eu acho que eu escondia dentro de mim a minha vontade de ser político, sabe? Eu não me permitia aceitar ainda que esse era meu sonho. Então, hoje eu diria para você que o meu sonho, hoje eu acredito que o meu propósito é servir as pessoas. E nesse momento servir através da política, né? É justamente sobre isso que eu queria perguntar e então, encerrar perguntando. O meu sonho seria conseguir realmente ver que a vida de pessoas estão sendo transformadas. E quando eu falo transformadas,
não é numa política populista, é de realmente você empoderar pessoas para que elas tenham possibilidades, para que elas tenham oportunidades, como eu tive de estudar, como eu tive de alcançar e trilhar um caminho que eu quisesse. Muitas pessoas não têm, né? Muitas pessoas não têm a possibilidade de escolher estudar, de escolher, enfim, de escolher, né? Elas são escolhidas pelo que resta. Sim. Né? Destino, assim. Exato, exatamente. Então acho que hoje meu sonho é poder ver que através do meu trabalho eu estou realmente transformando a vida de pessoas, mas para que elas sejam independentes, que elas tenham o livre-arbítrio, que elas tenham o poder de ter dinheiro, para que elas possam, ter saúde de qualidade, para que elas possam educar os filhos. E eu não estou aqui falando, eu não estou fazendo nenhum discurso político, eu estou falando como um sonho mesmo. É um sonho. Porque justamente é isso que eu ia te perguntar. Uma família política, você justamente demorou muito para enveredar, né? Para a política. Muita gente fala o medo isso. da comparação com o avô, com o pai, ou não, era uma coisa que você precisava amadurecer dentro de você? Eu fiquei até arrepiado na hora que você me perguntou, porque muitas pessoas estão me perguntando isso. Joca, você se colocou como pré-candidato a deputado federal, mas por que só agora, né? Você já devia ter saído lá atrás. Eu já tinha sido convidado a ser vereador em outras eleições, fui convidado a ser prefeito uma vez em Mirandópolis, mas eu penso que você precisa estar maduro para isso, né? Principalmente no meu caso, porque eu já venho com uma responsabilidade a mais, que é o nome da minha família. O legado, né? Então as pessoas, eu não posso fazer, eu não faria, porque não é da minha índole, não fazer uma conduta reta. Mas nesse caso, a partir do momento que eu entrei neste universo, que vai ter comparação, mas principalmente existe a expectativa das pessoas, porque as pessoas elas olham para isso de uma forma assim, dando confiança a você, né? E as confianças, em muitos casos, são conquistadas por mim, mas em outros são conquistadas só pelo fato de eu ser da família Maluli. Sim. Então eu penso que eu precisei amadurecer para chegar a esse ponto, sabe? Eu não acho que isso teria acontecido como aconteceu agora, num outro momento. E tudo tem o momento certo e a hora certa. Tudo, não é? O universo é perfeito. Jovem ainda. Tá jovem, essas rugas aqui. Jovem. Para encerrar o nosso podcast, que a gente vai ter um outro evidente falando sobre política, viu, meus súditos? A gente vai chamar os candidatos, né? Acho super legal. Né? Para a gente estar falando sobre política da cidade de Araçatuba e da região, né? Exato. Porque a gente precisa se informar. Com certeza. Porque eu acho que o maior problema nosso, do brasileiro, é que ele gosta de ler muito, mas ele sabe muito pouco. Ele gosta de ler o que colocou lá, mas não vai se informar, não vai se aprofundar se realmente é aquilo. Né? Às vezes a pessoa fala uma coisa e nem sabe se é verdade. Isso é muito legal que você está falando, porque a gente vê isso agora com as redes sociais, as fake news são rapidamente dissipadas. Gente! Então acho que vale a pena, inclusive, deixar esse apelo para que as pessoas, quando receberem alguma notícia, verifica a fonte. É muito importante isso, porque hoje fake news domina e isso causa um prejuízo na vida de pessoas, né, de instituições. Hoje mesmo eu soube que teve uma fake news de que houve um massacre na cidade de Valparaíso. Sim, eu vi também. E era mentira, né? Então a gente tem que ficar bem atento e termos responsabilidade social. Quando eu falo responsabilidade social, é a gente entender que como cidadão eu tenho deveres, tenho direitos e deveres, e o meu espaço ele acaba onde começa o seu, e que a gente precisa olhar com mais amor para as pessoas que estão à nossa volta. Quando eu falo mais amor, é respeitar o próximo, é a gente se unir de uma forma que a gente possa construir cada dia mais um país melhor, porque eu tenho... Exato. A empatia é tudo, porque às vezes a gente toma uma decisão, fala uma coisa e se esquece que aquela pessoa tem uma família por trás dela. E outra coisa, né, a gente tem que lembrar que a minha realidade, a minha experiência de vida é diferente da sua, que é diferente do camera boy, que é diferente de você que está assistindo. Então, é muito cômodo a gente amar os iguais, né? Agora, eu penso que Cristo ensinou isso pra gente, que o amar, o verdadeiro ato de amar é você amar o seu inimigo, é você amar de verdade a pessoa que te fez um mal, é você amar de verdade a pessoa que você não gosta. Uma vez eu ouvi que muitas vezes falar, mas fazer não é fácil. Uma vez eu ouvi que muitas vezes quem dá comida pro pobre não come com ele. Então. Né? É muito fácil a gente juntar o pessoal, dar uma cesta ali, vamos comer. Quer dizer, a pessoa vai fazer na casa, mas você não vai comer daquele prato, daquela comida, né? Então. E a gente tem que olhar de uma outra forma, de um outro prisma, né, Camera Boy? Sim. Se colocar no lugar da pessoa, né? Exatamente. Gente, então a gente está finalizando, que ele é uma pessoa cheia de compromisso, cheia de coisas, né? A gente gostaria de ficar horas conversando com você, porque você é uma pessoa incrível. Muito obrigado. Eu já era apaixonado, agora eu estou maravilhada, né? Tô com a boca molhada já, para não falar outra coisa, né? Ele podia
uma mensagem. Eu vou pedir para você encerrar o nosso podcast com uma mensagem para os nossos súditos. E a gente já convida você para um próximo para falar sobre política. Ah, tá, super aceito. E, bom, a minha mensagem, na verdade, eu vou aproveitar que você me contou antes da entrevista, que você é a primeira personagem de Araçatuba. Sim. Então, eu penso que você que assiste o podcast, como a gente falou de cultura e da importância da cultura, eu creio que é muito importante e cada um que está assistindo pode fazer algo por isso. Então, eu acho que vale a pena a gente apoiar o podcast. A minha mensagem seria de que a gente valorize as pessoas locais, o comerciante local, que a gente valorize os pequenos artistas, pequenos quando eu digo, não de criatividade, porque você é uma sumidade, é super criativa, mas a gente precisa apoiar, a gente precisa realmente abraçar, compartilhar, curtir. Então o que eu tenho para dizer é para valorizar o que a gente tem próximo, né? A gente tem que valorizar cada vez mais durante a pandemia, o comércio digital foi fortalecido e a gente acaba comprando muito pela internet e tal. É maravilhoso, claro, é muito prático, mas vamos olhar para as pessoas que estão à nossa volta, né? Para as pessoas que estão começando um novo negócio, para aquele amigo que está começando uma nova empreitada, uma nova jornada, que está errando um monte, mas prestigiar ele. Aquela pessoa que está na rua porque não tem outra opção, está ali vendendo um doce porque não tem outro caminho para ela, mas você não quer o doce, se você puder, compra o doce. Vamos ajudar as pessoas no sentido de valorizar, estimular. E aqui eu peço para que as pessoas, minha mensagem seria isso, vamos olhar com mais amor para o que tem à volta e valorizar as pessoas. E aqui valorizar a cultura, valorizar a Ivocrade e valorizar o Pobrecast, que eu já te disse lá atrás, eu tinha visto, achei o máximo. Sim. Até acho que você devia começar a vender as canecas do Pobrecast. Eu super compraria uma e colocar aqui o Pix para o pessoal para apoiar, para que ela possa continuar fazendo esse canal tão bacana com bate-papos tão agradáveis. Gente, vamos encerrando por aqui, né, Câmara Boy? Um beijo para você, meus súditos. Obrigado, Cíntia Carreira e Ederson Ribeiro Costa, né, psicólogo. Pelo espaço, escola, como é que chama, Câmara Boy? Solar School World. E uma escola IED e HD, né? Enfim, vocês vão entrar lá, vocês vão saber o que é. Obrigado, Joca. Obrigado você. Até uma próxima. Até uma próxima. Foi, né? Magnífico. Obrigado. Beijo, meus súditos, festas em mim e no Joca. Tchau. Tchau. Tchau.